força, tá? Lembra que no início a gente falou lá, causar dano no Muay Thai é o que pontua? A gente não pontua não causando dano, né? Só botar um golpe ali sem força, ele não vai pontuar no Muay Thai? Então, basicamente é isso, né? Para causar o máximo de dano possível, a força está sempre presente no treino do Muay Thai. Aqui na Tailândia é comum, tudo te cobram força, Você vai chutar a paradora, estão te cobrando força o tempo inteiro, força, faz forte, fazer com força. Vai chutar o saco, vai bater saco, fazer com força. O tempo inteiro, tá? Tudo aqui é feito com força, todo treino é feito com força, sempre é feito com força, tá? Sempre, claro, não sparring. Sparring você tem que fazer a força que você pode fazer sem comprometer o teu colega, né? Sem machucar o coleguinha. Todo mundo tá no mesmo barco ali, ninguém quer se machucar, ninguém, né? Todo mundo tem luta, mas fora isso, tudo é feito com força. Vai chutar aparador, forte. E você, se um de vocês já veio ou vier aqui pra Tailândia e ir para um campo de Muay Thai e sentar para assistir um treino e ficar observando os treinadores, vocês vão ver vários deles com vários atletas cobrar força o tempo inteiro. Tá fazendo, daqui a pouco o cara tá cobrando mais forte, daqui a pouco você olha o outro também, tá cobrando força, você olha o outro, tá cobrando força. Então isso definitivamente é um pilar do Muay Thai, a força é um dos fatores mais importantes do Muay Thai, tá? Então, porque o objetivo é machucar sempre, então tudo é feito para causar dano, a regra pede isso, lembra que eu expliquei? A regra pede isso. Então todos os indicadores metodológicos, ou seja, todos os detalhes que se utiliza para compor uma técnica, um fundamento técnico, eles são desenvolvidos para se ter biomecanicamente desenhados para se ter força. A maneira do Muay Thai de dar um passo, estabilizar a base para bater, a maneira como você postura até para chutar, como você sobe faz uma flexão plantar, como não articula tanto o joelho no chute no Muay Thai como em outras modalidades, tudo isso é para criar uma cadeia cinemática que gere mais força, uma maneira de gerar mais força mecânica. Então, vocês vão ver, por exemplo, um low kick do Muay Thai, um low kick do kickboxing, vocês vão ver o cara, ele gira no eixo do pé dele, né, na perna da frente, ele gira no eixo da perna da frente dele e chuta a perna, certo? Ele roda naquele eixo. No Muay Thai não se faz assim. No Muay Thai eles dão um pulinho pro lado, um passo pro lado. Por quê? Porque te estabiliza, né, na hora de fazer, desce teu centro de gravidade, e porque esse movimento de dar o passo, você gera uma força mecânica maior, deslocando o teu corpo pro golpe. Ou seja, todos os fundamentos, todas as técnicas do Muay Thai são desenvolvidas, são desenhadas para que machuquem o máximo possível, para que gerem o máximo de força possível, tá? Eu vou explicar para vocês, mas antes eu vou terminar de falar um negocinho aqui. Então eu falei, né? Por exemplo, o jeito de chutar do Muay Thai, a perna não estende, não flexiona. Vocês vão ver o Karatê ou o Taekwondo, por exemplo, eles flexionam a perna e fazem parece um chicote assim. Eles vêm com a perna flexionada e aí o joelho articula para fazer o movimento do chute. No Muay Thai não é assim. No Muay Thai a perna vem relaxada, mas ela vem quase inteira assim no movimento do chute, para gerar maior força centrífuga, força mais para a ponta do movimento, do giro, do balanço, do quadril. Então, toda a técnica é montada assim, por isso que é diferente de outros esportes, o jeito de chutar é diferente, o jeito de fazer as coisas é diferente, tá? E esse é um dos motivos pelo qual não se usa muito volume de golpe no Muay Thai. E esse é um dos motivos pelo qual o volume de golpe não é tão importante, não é importante no Muay Thai. Porque fazer mais, se você fazer muito, se você botar muita sequência de golpe, um volume muito grande, você vai perder força dos movimentos, você vai acabar sacrificando a força em troca de botar mais golpes. E botar mais golpes no Muay Thai não muda nada na pontuação, bater forte é que muda. Então fazer um negócio com força, fazer um movimento forte, é isso que muda no Muay Thai, e não fazer muito. Então por isso que, por exemplo, não se tem muito volume de golpe no Muay Thai, e todas as táticas de combate são muito mais focadas em como achar o jeito, a hora, o momento certo de bater machucando, entendeu? Existem outros motivos também, né, para isso acontecer, para não se botar volume, e inclusive todos eles estão meio que contidos nesses pilares que eu estou explicando hoje, tá? E para ajudar um pouco no entendimento de vocês, eu não vou só falar de força, né? Eu vou explicar o que a ciência diz que é força e como a ciência classifica e separa a força. E cientificamente,
basicamente, existem outras maneiras de dividir, existem outras subdivisões, mas basicamente a gente tem 3 tipos de força, tá? Força isotônica, força dinâmica, força em movimento, né? É todo tipo de força que tu gera com movimento, né? Por exemplo, chutar, golpear, né? O movimento que você faz ali gerando força, isso é força isotônica, força dinâmica, força em movimento. Esse é o primeiro tipo. Outro tipo de força que existe. Quando que eu uso isso? Quando que eu uso a força isotônica? Quando que eu uso força dinâmica? Para chutar? Para dar um soco? Para fazer o quê? Você está gerando força com um movimento, certo? Ok. Força isométrica ou estática, uma força parada, uma força de contração. Por exemplo, quando você faz prancha na academia, é uma força isométrica, né? Quando que a gente usa isso no Muay Thai? Clinch. Clinch possui muita força isométrica. Você trava muito, você... sem ficar fazendo força na dinâmica. Você trava muito, você domina muito, você faz pegada. Força isométrica. Isso tudo é treinável, né? Força isométrica, força estática é treinável também. E a gente tem força explosiva, ou potência, né? Que é a habilidade de exercer o máximo de energia, o máximo de força gerada em um ato explosivo, em um ato rápido. Força explosiva, ou potência, nada mais é que força dinâmica, a primeira que eu expliquei, a força isotônica, a força dinâmica, a força em movimento, vezes velocidade. Entendeu? Então você multiplica a tua força vezes velocidade e você tem a força explosiva. No Muay Thai é muito, muito utilizado, né? Para qualquer golpe que você usa, importantíssimo a maneira como você dispara com força e com velocidade, ganhando mais. Se vocês pegarem física diz que força é igual a massa vezes aceleração, ou seja, a quantidade de peso que você desloca com a aceleração que você tem. Quanto mais aceleração e mais peso sendo deslocado, mais forte chega o golpe, né? Então, força explosiva, potência é força dinâmica, aquela força que eu expliquei primeiro, a força em movimento, vezes mais, né, velocidade, rápido, tá? E tem um problema que eu percebo que é muito comum entre os atletas iniciantes, e aqui eu quero dar um toque para vocês, né? E até com treinadores iniciantes, eles não têm muita experiência e acabam fazendo isso, tá? Muitas vezes o atleta já começa fazendo tudo com força, desde o começo, né? Mesmo antes de ter um mínimo de desenvolvimento técnico, né? E é importante lembrar que existe a hora certa de cobrar a força do aluno ou do atleta, né? Se desenvolver tecnicamente é prioridade frente à força. Principalmente porque os fundamentos de maneira a projetar mais força, né? Então a maneira que os golpes são executados no Muay Thai são para serem mais fortes. Eles são daquele jeito justamente para potencializar a força. Então, se o cara não entender, não aprender todos os indicadores metodológicos, não entender todos os detalhes do movimento, da técnica, consequentemente, mesmo que ele fique forte, ele não vai conseguir gerar o máximo de força que ele poderia, porque tecnicamente ele está deficitário e a técnica é desenvolvida para gerar força, né? Então, precisa ter uma execução técnica já adequada, desenvolver um certo grau de habilidade motora, né, para depois desenvolver força. Senão, o cara vai aprender a fazer tudo com força desde o começo, sem alinhar a técnica, né, sem deixar a técnica minimamente decente, né, e aí ele vai ficar com uma técnica deficitária, o que vai atrapalhar inclusive o desenvolvimento da força. Ele vai ficar com uma técnica deficitária, ele vai ficar ruim fazendo, e ele vai ficar forte fazendo ruim. Ou seja, ele vai ficar muito bom em fazer merda, em fazer ruim. Ele vai ficar muito bom em ser ruim, entende? Então, técnica primeiro, tá? Desenvolva primeiro a técnica. Quando o cara tem um mínimo de habilidade motora, ele consegue fazer o golpe certinho, mesmo sem, né, mesmo com um pouco mais de pressão, ele consegue fazer o movimento já certinho, já tá meio automático para ele. Aí é a hora de começar a melhorar o trabalho de força, fazer as coisas com mais força, tá? O caso contrário, vocês vão desenvolver um atleta deficitário, tá?